Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é a pedra de tropeço. O que você sabe sobre a pedra de tropeço que Deus colocou na vida dos judeus? Pois bem, se você não sabe nada sobre isso, a partir de agora você ficará sabendo de tudo. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que eu possa trazer novos vídeos até você. Sabemos que existe 3 tipos de graça. Primeiro, a graça que podemos dizer que é quando falamos para uma pessoa qual é a sua graça, isto é, quando perguntamos o nome dessa pessoa. Segundo, a graça que salva, que é a que todos os filhos de Deus se salvam, independentemente de estar na lei de Moisés, ou se ela vive na graça de Deus, independentemente de estar na lei, ou viver na graça. Esta que Pedro, Tiago e João pregavam. Eles pregavam a graça que salva. A graça que salva não era a sã doutrina. A pessoa precisa entender que quem está em Cristo Jesus está perfeito e nada pode transformar o seu interior, porque não existe nenhum rudimento da lei para condená-lo, pois ele está na graça de Cristo. Ele está livre da maldição da lei de Moisés. Esta é a graça de Deus. Confira o que diz em Romanos 11, versículo 6. Diz o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Mas você poderá dizer: Tiago disse que a fé sem obras é morta. Sabe então, meu amigo, que Tiago pregava para os judeus, porque os judeus estavam ainda debaixo da lei de Moisés. Mas nós somos gentios e estamos sob a graça de Deus. Não estamos debaixo de lei. Quem vive debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição, pois não vive a graça de Deus. Isso porque estão praticando as obras da lei de Moisés. Por isso Paulo disse: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que acontece hoje é que as igrejas do sistema religioso praticam as obras da lei de Moisés. Eles pregam o dízimo que está em Malaquias. E para quem é o dízimo? Na verdade, o dízimo era uma sentença para o povo judeu, o povo de Israel. Não era para os gentios. Confira em Malaquias 1, versículo 1, o que diz: a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Então veja que neste versículo mostra que Malaquias se dirigia ao povo de Israel, aos judeus. Deus não falava aos gentios, ele falava para este povo que servia a lei de Moisés. Confira o que diz Paulo em Romanos 9, versículo 30. Ele diz o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Versículo 30. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, por que eles não alcançaram a justiça? Porque quando cumpria uma das ordenanças da lei de Moisés, eles tropeçavam em outra, porque eram 613 preceitos da lei a ser cumprido, e isso era impossível de se cumprir. Mas os gentios vivem pela fé para alcançar a justiça. Porém, os religiosos judeus, assim como os religiosos gentios, que assumiram a lei tanto no passado como no presente, tropeçaram nas obras da lei de Moisés, por causa de Cristo, por terem rejeitado o Criador. Na graça, o homem cresce em entendimento da verdade cada dia, pois Cristo faz nele a sua morada. Sendo assim, o crescimento é para Cristo, pois o homem não importa, o que importa é Cristo. Versículo 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Veja bem, Cristo é essa pedra de tropeço, e é esta pedra que o sistema religioso anda tropeçando.
Pois é como Paulo diz em Romanos: se é pelas obras, já não é graça. Mas quando uma pessoa não crê em Cristo e pratica as obras, está tropeçando na rocha, que é Cristo. Viver pela graça é se despojar do seu eu e deixar Cristo dirigir a sua vida e reconhecer tudo o que Cristo fez na cruz. E renunciar à soberba e o eu interior que diz: eu sou, eu faço, eu mando. E dá lugar para que o Espírito de Cristo dirija a sua vida. Confira o que diz em Jó 41, versículo 11. Ele diz o seguinte: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Perceba então, meu amigo, que o homem não tem nada aqui na terra. E se tem alguma coisa é porque Deus emprestou. Tudo que o homem tem é vaidade, porque é só isso que ele tem: vaidade, arrogância e soberba. O homem só pode ter o que Deus lhe dá, o que Deus quer que ele tenha emprestado. Se Deus não quiser, ele nada tem. E isso não é mérito do homem, e sim é mérito de Deus. E o homem só consegue isso pela graça de Deus, para que o homem não venha a se gloriar. Confira Efésios 2:8 o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora me diga, o que você tem ou teve de fazer para conquistar alguma coisa? Creio que nada, pois se é dom de Deus, é de graça, não é por obras, é pela fé. Versículo 9, veja o que diz: não é por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, ninguém pode abrir a boca para dizer que é santo, como o sistema religioso diz. A santificação de uma pessoa foi feita na cruz, por Cristo, uma só vez e para sempre. Quem crê em Cristo Jesus ressuscitado não tem mais que se santificar, porque ele já está santificado. E quem não crê está fora de Cristo, não faz parte da sua igreja, pois somos feitura dele. Veja o que diz o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então me diga, somos feituras de quem? Dos pastores? Dos bispos? Do Papa? De Moisés? Claro que não. Somos feituras de Deus. Veja que fomos criados para as boas obras, mas não são as obras da carne, nem da lei de Moisés, nem as obras dos homens, e sim as obras de Deus. Mas que obras são essas? Confira o que diz em Eclesiastes 11, versículo 5. Diz o seguinte: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. A verdade é que não sabemos quais são as obras de Deus, mas uma coisa sabemos, é que as obras de Deus que Ele preparou para nós, só Ele sabe. Não é pastor, nem bispo, nem papa, nem padre, nem ninguém, só Deus. Portanto, meu amigo, creio que você entendeu. O sistema religioso não pode dizer que são santos e que têm autoridade para santificar alguém, porque eles não sabem de nada, só Deus sabe. E eles também não podem dizer que é dono de alguma coisa, porque tudo vem de Deus e Ele dá o que Ele quiser segundo a sua graça. A verdade é que o sistema religioso tropeçou na pedra de tropeço, a rocha, que é Cristo Jesus ressuscitado. E para resumir, as igrejas do sistema religioso, que são evangélicas e católicas, estão com as vendas nos olhos e o entendimento cauterizado para não entender nada sobre as coisas de Deus. E eles não têm poder algum, pois tudo vem de Deus, segundo a sua graça. A única coisa que eles têm é Cristo, a rocha, como pedra de tropeço em suas vidas, porque o sistema religioso rejeitou a graça de Deus, deixando de lado a fé para viverem pelas obras da lei de Moisés. Creio que você entendeu. Vou ficando por aqui, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.